Nicola, me explica uma coisa, por que o Oscar no São Paulo é ruim e no Flamengo ia virar craque? Mídia hipócrita, vamos São Paulo. André, eu não costumo falar em nome da classe, até porque a nossa classe é bem desunida e detesto o papel do ombudsman. O que é o ombudsman? É o cara que fica avaliando o trabalho dos outros, né? Detesto esse papel. Mas, cara, o Oscar é um baita reforço no Flamengo, no São Paulo, em qualquer outro clube do Brasil. Sempre existe a dúvida sobre alguém que volta da China, mas o Oscar tem números espetaculares na China, muito bons. Ele é gigante por lá. Mesmo ganhando um baita caminhão de dinheiro, era super ídolo do Xangai Port. Média de participações em gol superior a 1 gol por jogo. Então, o São Paulo faz uma baita contratação. Eu tenho comigo que o Paulinho vai ser importante no Palmeiras, mas eu acho que o Oscar pode até ser superior ao Paulinho, porque é muito diferente, numa função muito específica que o São Paulo não tinha há bastante tempo. Achei uma contratação gigante do São Paulo, tá? Como é que estão as negociações com o lateral Wendel com o São Paulo? E se o São Paulo tem negociações com o lateral direito, o Juan, que jogou no Orlando City e está livre. Confesso que não estou sabendo nada a respeito do Juan. Vou mandar uma mensagem para o Ricardo Moreira, que é o executivo de futebol do Orlando City. Ricardo, boa noite. Feliz Natal para o amigo. Passando para saber se você tem notícia do lateral direito Juan. Vou mandar mensagem para Júlio Casares, presidente do São Paulo. Mandei aqui, assim que ele responder, a gente já emplaca sobre atualizações do Wendel. Confesso que essa novela é insuportável de chata, porque ela tem muitas idas e vindas, né? Então, São Paulo tá otimista, volta. São Paulo volta a estar otimista, o Corinthians aparece. Aí o Corinthians sai da jogada, o São Paulo se acerta com o Wendel e faltam detalhes em relação ao Porto. São Paulo concorda em colocar o Moreira no negócio, o Porto pede mais. A última atualização é essa. São Paulo já havia concordado em ceder o Moreira por empréstimo, com uma opção de compra estabelecida de valor, mas o Porto ainda pediu mais uma quantia financeira, o que fez o São Paulo, antes do Natal, temer que o negócio não acontecesse. Mas como o Wendel já se acertou com o São Paulo, agora parece ser questão de tempo para que o Wendel chegue em janeiro ou em julho. São Paulo corre muito para que ele chegue em janeiro, afinal de contas, não terá um lateral esquerdo titular. O Wellington foi embora para o Southampton. Montiel pode ir na negócio no São Paulo? Bora explicar a situação do Montiel. Vocês lembram dele, né? Lateral direito, argentino, pertence ao Sevilla, esteve emprestado ao Nottingham Forest, não está nos planos do Sevilla, tem tido muita dificuldade de jogar por lá. O nome dele foi sugerido, até foi o Arnaldo Ribeiro quem contou, foi sugerido por um intermediário importante ao São Paulo. O São Paulo adorou a ideia. Poxa, que legal. Vamos trazer o Montiel. Como é que funciona? Tem que comprar. Para comprar custa quanto? 4 milhões de euros, 4,5. Eita, ficou caro. Quanto é que ele ganha? 700 mil reais por mês. Ih, ficou mais caro ainda. O que o São Paulo fez? Para não colocar ponto final no negócio, São Paulo sugeriu ao Sevilla um empréstimo. E o clube espanhol falou que por empréstimo fica quase impossível. Especialmente porque o Monterrey do México também demonstrou interesse no Montiel e está disposto a comprá-lo em definitivo. Então o São Paulo, não vou dizer que está completamente descartado, mas já percebeu que vai ser difícil levar essa história adiante. Seria um baita pacotão para o São Paulo, com o Montiel na direita, o Wendel na esquerda e o Oscar para o camisa 10, que talvez nem seja 10, né? Hoje, inclusive, surgiu a especulação de que o Oscar pode vestir a 8, camisa que ele usou com bastante frequência na carreira, foi assim no Xangai Port, foi assim em parte da passagem no Chelsea, camisa 8 que deve ficar livre por conta da saída do Galopo. O DG Souza, com o São Paulo na disputa, Marinacks e Vasco esfriou? Ótima pergunta, boa oportunidade que você me dá para falar também sobre esse tema. Miltíades Marinacks, que é o filho do Evangelho Marinacks, ele tá louco para que o pai compre o Vasco da Gama. Ele veio em agosto com o pai para acompanhar o Olympiacos na final do Mundial Sub-20 contra o Flamengo. Eles perderam, inclusive, 2-1 de virada. O moleque não, vai ter uns 30 anos de idade, o Miltíades ficou encantado com o Rio de Janeiro, está apaixonado pelo Rio. E ele quer que o pai compre para que ele possa morar no Rio de Janeiro e se tornar o dono do Vasco. Aí ele vai tocar o Vasco no dia a dia lá do Rio de Janeiro. Só que o pai, o Evangelos Marinacks, e o Edu Gaspar, que foi contratado pelo Evangelos para tocar todos os clubes dele, estão muito mais propensos a fechar com o São Paulo. Eu vou dizer mais, no São Paulo,
negócio já é dado como praticamente certo. O São Paulo vai criar uma empresa para gerir o futebol da base, o Marinacks vai comprar parte dessas ações da empresa e vai investir 100 milhões de dólares nos próximos anos. Essa grana que vai ser aplicada para a contratação de atletas da base no Brasil e na América do Sul. O São Paulo, inclusive, vai se utilizar dos scouts do Nottingham Forest, um dos clubes do Marinacks, para contratar os principais reforços que estiverem surgindo. Então, aparece um argentino lá no Colón, 16 anos de idade. São Paulo vai e compra esse moleque, com a expectativa de que ele vire profissional e seja vendido por um caminhão de dinheiro. Surge um equatoriano no Independente Del Valle, 13 anos de idade. Os scouts avaliam, gostam, São Paulo vai e tira o moleque do Independente Del Valle. É dessa maneira que o São Paulo pretende, o São Paulo e o Marinacks pretendem transformar o CT de Cotia numa grande mina de ouro, tá? O Vasco não jogou a toalha, o Vasco ainda acredita na possibilidade de o Marinacks se tornar o dono da SAF do clube, mas ainda está naquela fase de diligências em que o Marinacks está entendendo e analisando todos os documentos que estão à disposição dele por lá. Rafael Terrone, Nicola e o Luan, do São Paulo, pelo Lucas Esteves e o Wendel. Cara, o Marcelo Robalinho, que é o empresário do Lucas Esteves, me contou que o São Paulo tem a intenção de contratar o Esteves, que tem mais um ano de contrato no Vitória. Só que o Luan deixou de fazer parte dos planos do Vitória. Esse é um grande problema. Terminou a temporada não tão bem quanto se imaginava, então a verdade é que o Vitória já não faz tanta questão de contar com o Luan. Pelo contrário, em relação ao Esteves. O presidente do Vitória está pressionando pra caramba o Marcelo Robalinho para a renovação desse contrato. O Esteves só vai sair diante de uma proposta boa. Talvez o negócio mais viável seria de uma troca envolvendo o Wellington Rato, mas o São Paulo já aceitou uma oferta de 5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do Rato. O Rato só não foi anunciado como reforço do Vitória porque ainda não chegou a um acordo com o Leão. Sobre o Wendel, o São Paulo voltou, não vou dizer a estaca zero. São Paulo segue com um acordo com o Wendel, tá tudo fechado em relação aos salários, direitos de imagem e luvas. Mas como o São Paulo está pagando luvas ao Wendel, o São Paulo não aceita pagar nada como compensação financeira ao Porto. O Wendel e Porto têm mais 6 meses de contrato. O Tricolor até aceitou colocar o Moreira no negócio. O empréstimo do Moreira para o Porto com uma opção de compra com valor estabelecido. Só que o Porto, além disso, ainda está pedindo uma quantia financeira. A tendência é que o negócio saia, até porque o Wendel quer muito jogar no São Paulo. Mas, nesse exato momento, não dá para dizer que existe um acordo, tá? Essa é a grande verdade. No final das contas, eu acho que o martelo vai ser batido, mas não há nada fechado até esse momento. O Oscar já, com situação oposta, já foi apresentado, o reforço garantido pelo Tricolor para 2025. Resta saber qual a camisa que ele vai vestir, se a 8 ou a 11 ou até a 10, se o Luciano não ficar com a 10. O Edson Pinheiro, membro do canal do Nicola e torcedor do São Paulo. Nicola, uma coisa é o Marinacks ter percentual de jogadores que ele comprou, mas ter participação inclusive dos que já estão lá, eu acho furada, vai dar M. Edson, vou te responder como é que o São Paulo e o Marinacks combinaram essa história. Marinacks, digamos que o Marinacks e o São Paulo assinem esse acordo e o Marinacks passe a ter percentual nas ações da base do São Paulo a partir de janeiro. E em fevereiro o São Paulo vende o Ria Francisco. O Marinacks tem direito a uma participação, sim, até porque ele já vai estar colocando dinheiro no clube. Como é que vai se dar essa divisão? Jogadores, negócios fechados. Logo depois do acordo entre São Paulo e Marinacks, vão garantir 70% do valor da venda para o São Paulo e 30% para o Marinacks. E esses percentuais vão diminuindo para o São Paulo e aumentando para o Marinacks conforme o tempo da parceria for passando. 70-30, 68-32, 66-34, até bater um valor máximo de 60-40, o São Paulo sempre vai ter um lucro majoritário nas negociações envolvendo atletas da base, tá bom? Quanto em grana o São Paulo vai pagar da dívida por ano? Jailson, eu acho que nem o São Paulo tem essa resposta. Com o FDIC, que é aquele fundo, o São Paulo pretende captar 240 milhões de reais. E a maior parte dessa grana vai ser para a quitação das dívidas emergenciais. Deixa eu mandar. Vou printar essa sua mensagem, porque eu vou mandar para o cara que tocou todo esse projeto, tá? O cara que tocou, que cuidou de toda a criação do FDIC, a negociação, esse cara se chama Márcio Carlomagno, que é o braço direito do presidente Júlio Casares. Eu vou mandar uma mensagem para o Márcio. Marcião, boa noite, Feliz Natal e tudo de bom
para você. Me ajuda com essa resposta. Mandei aqui, tá? O Vitor Alves, Nicola, por que houve a mudança da venda da SAF do Vasco, do Grego para o São Paulo? Vitor, ótima pergunta, vamos explicar essa história. São Paulo e Marinacks começaram a conversar antes do que Vasco e Marinacks. Quando eu contei para vocês que o Marinacks queria comprar um clube no Brasil, e depois contei que o Vasco era uma das possibilidades, eu logo depois disse, tem um outro clube que negocia com o Vasco, não descobri, não sei qual é, mas tem um outro clube. E a pessoa que tinha me passado a informação, ela dizia, Nicola, o Vasco entrou depois, e o Vasco entrou também por conta do engajamento do torcedor, os caras ficaram loucos lá na Grécia, o torcedor vascaíno mandando hashtag, mandando mensagem, baita de um barulho, isso mexeu com os caras lá, mas o clube com quem o Marinacks negocia há mais tempo é o São Paulo. E numa outra condição de negócio em que ele não assume risco nenhum, até porque a base do São Paulo não tem dívida, tudo que ele colocar em dinheiro deve ser revertido em mais lucro nos próximos anos, tá? Então é basicamente assim que a banda tem tocado. Então, torcedor São Paulino, ficamos por aqui com mais um vídeo aí de informações do São Paulo para você nesta manhã. Peço que se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Atingimos a marca, graças a vocês aí, de 3.000 inscritos aqui no canal. Estamos aí buscando agora a marca dos 5.000 inscritos. Se inscreve aí, manda pro seu amigo, né, em grupos de WhatsApp, Facebook e tudo que tiver, manda para eles aí para ficarem por dentro de tudo do São Paulo. Valeu? Nosso muito obrigado. Deixa aí um comentário o que você achou do vídeo e ativa o sininho de notificação para receber todo o conteúdo que for postado aqui no canal.